Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje com o grande debate infraestrutura, formato já tradicional da CNN, mas com um olhar sobre a infraestrutura de transportes. Hoje vamos debater a dragagem emergencial do Rio Tapajós e um problema que está colocado, o Super El Niño. Previsões de que o fenômeno climático vem de forma muito acentuada neste ano. E por isso, se de fato acontecer como estão dadas todas as previsões, haveria um prejuízo à navegabilidade do Rio Tapajós e a saída do Arconorte, uma rota logística absolutamente importante para o escoamento de grãos e outras cargas. Temos aqui conosco dois convidados para debater este assunto. Comigo estão já conectados? Comigo, Rony Glanzman, que é CEO do Movinfra. Movinfra é a associação que reúne as 6 principais empresas de infraestrutura com capital aberto no país, inclusive a Hidrovias do Brasil, que é uma das grandes usuárias ali do Rio Tapajós. E Renata Utsunomiya, você por favor me corrija a pronúncia, Renata, se for o caso, analista de políticas públicas de transportes na Amazônia, do Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental. Os nossos dois debatedores de hoje, eu agradeço muito pela presença aqui no GD Infraestrutura. Vou fazer perguntas alternadas para a gente dar aqui paridade de armas e de argumentos. Peço que vocês respondam em até 3 minutos para a gente igualar aqui os argumentos. Vou começar pela Renata. Renata, a dragagem emergencial do Rio Tapajós é necessária e imprescindível? Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria muito de agradecer à CNN por essa oportunidade. De nós, do GT Infra, né, uma rede de organizações da sociedade civil, está aqui nesse importante debate. Eu, enquanto pesquisadora e analista dessa rede, liderei a elaboração de uma nota técnica que fizemos sobre a dragagem do Tapajós, que iniciamos a partir do momento em que houve uma manifestação do órgão estadual ambiental com a dispensa do licenciamento para a dragagem da hidrovia do Rio Tapajós. Primeiramente, é importante dizer que a gente defende que o licenciamento ele não impede, ele não atrasa, ele qualifica o desenvolvimento e ele é de suma importância para compreender possíveis impactos de qualquer intervenção humana. E isso também foi respaldado pelo próprio Tribunal de Contas da União, que em um acórdão em que ele analisou a dragagem emergencial que aconteceu em 2024, ele anulou o edital de contratação da dragagem, que foi o edital que foi aberto no final do ano passado, justamente porque ele não tinha licença ambiental. E o próprio TCU defende a importância de analisar os efeitos, garantir o princípio de precaução, a proteção ambiental e o direito ao ambiente equilibrado, como está na nossa Constituição. Gostaria de ressaltar aqui a importância do licenciamento, né, que com a nova lei do licenciamento, o que está em disputa é o que se considera dragagem de manutenção, mas a própria nova lei do licenciamento diz que é uma dragagem que não aprofunda e alarga, e na nossa nota técnica demonstramos, né, por exemplo, 4 dos 7 pontos nunca foram dragados. Então, uma primeira intervenção, necessariamente, ela é para aprofundar e alargar, e, portanto, não é uma dragagem de manutenção e não está à dispensa de licenciamento. O próprio TCU, no seu acórdão, fala sobre a importância de se analisar os efeitos, também para entender possíveis comunidades que são impactadas, para se valer o direito à consulta livre e prévia informada, como é direito, né, de qualquer população que pode ser afetada por uma intervenção humana, que está na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, o qual o Brasil é signatário, então, portanto, é lei também no nosso país. A dragagem, a falta dessas análises ressalta uma série de impactos que ficam invisíveis, e aí eu trago
por exemplo, a questão do mercúrio, que é muito grave na região por conta do histórico de atividade garimpeira no Rio Tapajós. O mercúrio ele fica nos sedimentos e a dragagem, ao revolver esse sedimento no leito do rio, ele pode tornar disponível o mercúrio para a fauna aquática. A gente já tem estudos da UFOPA demonstrando que algumas espécies de peixes consumidas em Santarém já estão com um nível de mercúrio acima do permitido. Estudos da Fiocruz demonstrando a contaminação de mulheres grávidas no Médio Tapajós, né, mulheres indígenas. Então, é de suma importância que se cumpra o rito de licenciamento ambiental e os estudos ambientais para garantir uma proteção ambiental. Renata, agradeço muito a sua primeira intervenção. Estendo o agradecimento também ao Rony pela presença. A mesma pergunta, Rony. É necessário e imprescindível a dragagem emergencial do Rio Tapajós para que a gente garanta a navegabilidade por essa rota logística? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, doutora Renata. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês na CNN em um debate tão importante para o país, né? A gente tem que lembrar que o Rio Tapajós, hoje, ele é um grande corredor logístico importante, né? Não só para o agronegócio brasileiro, também é para o agronegócio, mas ele é um corredor logístico importante para toda a região amazônica, né? Para toda aquela população que mora naquela região, que não tem aí acesso a rodovias, como nós temos acesso aqui nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. A região amazônica carece de rodovias, né? E nós temos ali os rios como, de fato, as grandes vias de acesso, os grandes corredores. Do lado do agronegócio, obviamente, é uma rota importante, porque o país hoje tem uma concentração de produção no centro do país e nós precisamos levar essa produção aos nossos mercados consumidores, que estão localizados nas outras regiões do país, e também aos portos exportadores. Mas aquela região do Tapajós, ela também é utilizada para transporte de mercadorias, para transporte de medicamentos, para transporte de vacinas, enfermos, resgates médicos. Então, tudo isso se vale hoje do Rio. E nós temos aí uma crise anunciada. Nós temos um efeito do Super El Niño que já está acontecendo. Recentemente, agora tivemos aí confirmações por autoridades norte-americanas e autoridades de reconhecimento global de que há uma chance desse ano termos 95% de chance, e crescendo, de termos um Super El Niño, um fenômeno que acontece lá nas águas do Pacífico, aquecimento das águas do Pacífico, o que acaba tornando o período de seca na região amazônica mais prolongado e mais severo, né? Acaba que essas águas quentes sufocam aí a formação de nuvens na região amazônica e a gente vai ter uma baixa nos rios amazônicos. E aí vem exatamente a discussão com relação à necessidade de dragagem. O setor está muito preocupado com isso, o setor de infraestrutura, o setor de transporte está muito preocupado, e nós entendemos que existem mecanismos aí que podem mitigar todos esses efeitos aí, que obviamente são importantes, são necessários. A gente tem que tomar muito cuidado quando lida no bioma amazônico, é um bioma sensível realmente, e nós acreditamos que temos aí boas ferramentas, tecnologias, técnicas modernas que podem mitigar esses efeitos sem ter que interromper o tráfego de embarcações naquela região que é tão importante para o desenvolvimento do país. Renata, agora peço licença de vocês para inverter a ordem das respostas. Começo por você, Rony. Na ausência de uma dragagem do Rio Tapajós, antes de iniciado o ciclo do Super El Niño previsto para este ano, qual é a alternativa? O que o setor propõe? Pois é, esse é um grande ponto que tem que ser observado, né? Parece que a crise que está prevista, né? Ela está contratada, a gente vai ter que lidar com ela. O auge dessa crise vai acontecer nos meses de novembro e dezembro, né? E a alternativa para o transporte dessas cargas, ela é o modal rodoviário. Se essas cargas não conseguirem passar pelo Rio Tapajós e por outros rios da região no modal hidroviário, né? Naturalmente essa carga, nós estamos falando de cargas como soja, como milho, alimentos de diversas naturezas, ela vai para o modal rodoviário. O modal rodoviário, ele é responsável por boa parte das emissões de CO2, de gases de efeito estufa, do setor de transporte. Só para vocês terem uma ideia, o setor de transportes emite cerca de, no Brasil, 260 milhões de toneladas
de gases de efeito estufa, de CO2, né, de gás carbônico de efeito estufa. São exatamente esses gases que acabam potencializando os efeitos do El Niño, e aí vem o super El Niño, né? A tendência do setor é a descarbonização. E uma das maneiras de descarbonizar é usar os modais menos poluentes. No caso, o setor hidroviário é um modal que polui cerca de 10 vezes menos do que o modal rodoviário. Se essa carga não for de hidrovia, essa carga vai de caminhão e ela vai acabar descendo para Santos, para Paranaguá, para os portos, né, da região sul e sudeste do país. É um caminhão que vai rodar 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros, queimando o óleo diesel de maneira muito ineficiente, enquanto essa carga poderia estar fazendo o seu fluxo natural pelo Arco Norte, pela saída norte do país, fazendo uma boa parte desse trecho, desse percurso, através do modal hidroviário, que é um modal que a gente utiliza aí, né, os grandes rios que temos no Brasil. O Brasil é um país abençoado pela natureza, tem grandes rios, e tudo isso é feito com muita responsabilidade. E além disso, né, também alinhado aí com as boas práticas sociais, a população daquela região também se beneficia desse transporte, porque tem acesso ali, como eu já disse, a toda a parte social, a toda a parte de saúde, a toda a parte do atendimento. Ao interromper esse fluxo, a população fica sem alternativas. Então, perde o setor do agronegócio, mas também perde, né, os povos indígenas, também perde a população ribeirinha, porque a gente acaba criando uma crise provocada exatamente pelo aquecimento global. E o que o setor de transportes demanda é uma redução de emissões de CO2 e não um aumento de emissões de CO2. 93% hoje das emissões elas vêm do setor rodoviário. Nós temos que reequilibrar a matriz de transporte do Brasil, favorecendo as hidrovias, favorecendo as ferrovias, né, e deixar o caminhão para trechos mais curtos, trechos de até 500 quilômetros, não mais do que 500 quilômetros. Não é normal, não é racional termos um transporte de longo curso, de cargas pesadas, né, como são as cargas do agronegócio, sendo realizados pelo modal rodoviário. O modal rodoviário tem sim o seu espaço na matriz energética do Brasil, mas ele deve ser utilizado para rotas e percursos mais curtos, enquanto que a hidrovia e a ferrovia devem ser privilegiadas para percursos mais longos. Renata, vocês do Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental, conjuntamente com a Amazon Watch, subsidiaram muito tecnicamente representantes dos povos indígenas, das comunidades ribeirinhas que estiveram dialogando com o governo contra a dragagem do rio Tapajós. Se a dragagem não avançar, repito a mesma pergunta que fiz ao Rony Glanzmann, se a dragagem não avançar, qual é a alternativa? O que vocês propõem? Obrigada pela pergunta, Daniel. Uma contribuição que nós fizemos enquanto uma análise técnica do GT Infra, e que consta também na nossa nota técnica, é trazer a reflexão nessa região do Baixo Tapajós, quais são os desafios desses extremos climáticos e se essa dragagem ajuda ou não as comunidades locais. É importante ressaltar que as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas, elas são as mais vulneráveis nos extremos climáticos. E ressalto aqui um artigo publicado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, que trouxe justamente as multidimensões desses extremos climáticos, de seca, de como comunidades em diferentes ambientes, em diferentes lugares, sofrem de forma diferente nessas situações de emergência. Então, principalmente com base no que aconteceu em 2024. Então, as comunidades que tiveram problemas de acesso a serviços, de ficarem isoladas, ter que andar até 6 quilômetros em bancos de areia, são as comunidades que moram em igarapés, que moram em lagos, né? E, então, essas foram as que mais foram afetadas com o isolamento na seca extrema que aconteceu em 2024. Né? Então, para essas comunidades, a dragagem do rio Tapajós, ela não resolve a situação. Né? E como eu falei, principalmente quando não se tem o rito do licenciamento ambiental, os estudos ambientais e a consulta aos povos potencialmente afetados, né? Importante ressaltar também que quando a gente fala de enfrentamento climático,
as organizações e movimentos sociais da região que lideram a organização para que não falte água, que não falte vacinas, que não falte alimentos, né? Então, o que a gente colocou na nota técnica é que é preciso, sim, pensar um plano de adaptação e mitigação climática regional, principalmente escutando as iniciativas do território. Essa região, ela tem, por exemplo, um exemplo de brigadas comunitárias contra incêndio, que são organizadas pelas comunidades indígenas e ribeirinhas, que são um exemplo para toda a Amazônia e que podem ter um incentivo, né, para a questão das queimadas. Então, a solução dos transportes precisa partir da escuta das demandas do território. Por isso que essa questão da dragagem não resolver, né, porque os parâmetros da dragagem, do canal de navegação para ser dragado, ele está voltado para essas embarcações de soja. E aí, se a gente tomar em conta que numa seca severa o canal de navegação ele fica menor, você tem uma competição maior das embarcações. E a gente, infelizmente, não tem nenhuma medida de gestão eficiente da navegação. E aí a gente chega também em uma outra política, né, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem que garantir o uso múltiplo das águas. Então, o favorecimento, né, a gente precisa sim ter um olhar de navegabilidade a partir das comunidades, melhoria das infraestruturas e também que garanta o enfrentamento a esses extremos climáticos. Renata e Rony, antes de pedir a vocês dois considerações finais aqui para o nosso grande debate em infraestrutura, é preciso colocar que no dia 23 de agosto houve uma reunião sobre esse assunto no Palácio do Planalto, com a presença de diversos ministérios, vários ministros pessoalmente envolvidos e com a participação do presidente Lula. Ali foi definido, em que pese o apoio da maior parte dos ministérios à obra da dragagem emergencial do Tapajós, foi decidido pelo presidente da República que não seria executada a dragagem. Para essas conclusões, eu pergunto a vocês, dando a palavra primeiro para a Renata. A decisão foi a mais correta? O que se espera antes do agravamento do fenômeno climático e da existência, da ocorrência do Super El Niño? O que se espera do governo? Obrigada pela pergunta. Inclusive, eu estive nessa reunião, né, a convite do Ministério do Meio Ambiente. Quando se falou de clima, inclusive, né, quando entrou na pauta do El Niño, uma das coisas que também consta na nossa nota técnica é a questão dos tempos. A seca severa que teve em 2024 foi efeito do El Niño, que iniciou em 2023. E nessa reunião, a minha primeira fala foi a partir do boletim, o último boletim da ANA mostra que o nível atual do rio Tapajós está dentro da média da série histórica. Então, a previsão, né, do Forte El Niño, ela é realmente muito séria, mas seus efeitos no rio, ele tem esse tempo, né, para se fazer efeito. Então, a previsão da piora no nível do rio, ela é para 2027. E a partir desse momento eu coloquei essa questão, né, da importância do plano climático regional, e eu acho que essa questão do Tapajós, ela traz a importância da gente ter um olhar da agenda estratégica de planejamento de transporte, né? Pensar alternativas ao Arco Norte, pensando que corredores de logísticos na Amazônia que priorizem commodities agrícolas são indutores de pressão por desmatamento e avanço da monocultura para essa região, né? E lembrando que o Brasil tem como meta climática, e aí estamos falando de mudanças climáticas, né? A principal meta climática é a redução do desmatamento, né? E relembrando que a floresta amazônica, ela cumpre um papel essencial de equilíbrio climático mundial e também de prover as chuvas para o centro-sul do país, inclusive as chuvas que alimentam a produção agrícola do país. Estamos falando sobre maior transparência, maior participação pública, não só no licenciamento, mas também quando se definem essas rotas, esses corredores prioritários. Então, é importante que a gente também pense questões como segurança alimentar, o turismo na região, né, que não consegue coexistir com alto tráfego de barcaças de soja. Então, o combate ao desmatamento, acho que ele traz
a importância, né, da Amazônia na regulação das chuvas, traz a necessidade de se pensar alternativas na política nacional, né, no Plano Nacional de Logística, ao corredor do Arco-Norte, para que ações da política de transporte não interfiram nas próprias metas climáticas e não agravem os efeitos que já são alarmantes, né, das mudanças climáticas. E, como eu disse, né, as populações que são mais afetadas são as comunidades ribeirinhas, são os povos indígenas e comunidades tradicionais, que precisam ter maior transparência, mais participação nas políticas públicas, né, que precisam também ter mais transparência, e também a gente, enquanto sociedade civil, né, tem feito um diálogo aberto, tecnicamente embasado, né, para discutir o modelo de hidrovias, qualificar a política pública para que realmente integre aspectos socioeconômicos e também ambientais e socioculturais. Renata, agora passo para o Rony com a mesma pergunta, Rony, pedindo suas conclusões. O que esperar agora do governo diante da decisão que foi tomada e se ainda dá tempo? Renata, estourou um pouquinho aquele tempo que a gente pede de 3 minutos, não tem problema nenhum, Renata, mas também te dou essa pequena margem de tolerância. Rony. Obrigado, Daniel. Eu acho que a palavra do momento é diálogo, né? Eu acho que os setores têm que conversar, o governo está aberto a esse tipo de conversa. Eu acho que é uma discussão em que todas as preocupações elas são válidas e são importantes, né? A preocupação do setor produtivo, a preocupação econômica, ela é relevante? É sim, mas também a preocupação socioambiental também é relevante, né? Eu concordo com a doutora Renata, os povos indígenas, a população ribeirinha, os povos são mais vulneráveis aí a essas intempéries climáticas, eles precisam ser ouvidos e eu acho que o governo está muito aberto a isso. A gente tem que lembrar que o governo federal criou há 2 anos atrás a Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação Interior. Então nós temos hoje um órgão de política pública dedicado exclusivamente ao tema das hidrovias. Temos um secretário nacional, que é o Dr. Otto Burrier, que é uma pessoa que conhece muito do assunto, conhece com profundidade e que está totalmente aberto ao diálogo, ele e a equipe dele. O ministro Tomé Franca, que é o ministro de Portos e Aeroportos, na mesma linha do diálogo, da conversa, para que a gente possa encontrar aí alternativas sustentáveis para poder permitir ali a navegação correta no Rio Tapajós. Né? E aí me refiro basicamente a técnicas modernas, né, de controle de turbidez da água, coisas bastante específicas, né? Controle de material, onde vai ser depositado esse material dragado, controle de dispersão de material. Então, tudo isso, né, o Brasil já pratica e o mundo também já pratica técnicas que evitam aí contaminação dos peixes, que evitam aí qualquer dano ambiental, ou pelo menos mitigam enormemente esses danos ambientais. Agora, de novo, a solução de simplesmente não fazer, ela não é uma solução, ela não resolve o problema, muito pelo contrário, ela agrava esse problema. Então, a resposta de falar não e paralisar a dragagem significa, no segundo momento, imediato, a paralisação, a redução da navegação. E aí a paralisação da navegação é um grande problema para o país. Não só para o agronegócio, mas também para a população que mora ali, que reside naquela região, que já tem dificuldades históricas de acesso ao transporte. Outro ponto relevante da importância dessas hidrovias naquela região é para o controle do tráfego que passa por ali. Nessa região, a gente tem bastante questão de descaminhos de todas as naturezas que utilizam os nossos rios, né, para aí o crime organizado, para o transporte irregular de mercadorias, né, para aí a biopirataria e por aí vai, o garimpo ilegal. Né, e tudo isso a hidrovia consegue endereçar pelo controle do tráfego, pelo controle do fluxo. Então, tudo isso acaba trazendo mais segurança para o país, mais segurança para quem mora naquela região, a redução da atuação do crime organizado na região amazônica. Então, são externalidades muito positivas, né, que o transporte hidroviário ele pode fazer. Além dele ser ambientalmente correto, além dele ajudar na descarbonização, ele ainda traz um componente socioambiental muito importante. E, obviamente, nós estamos abertos ao diálogo, o governo também é aberto ao diálogo e queremos endereçar essa questão da melhor maneira para o país.
Pessoal, são perguntas importantíssimas. Se o Super El Niño vai comprometer essa rota logística absolutamente fundamental, que é a saída do Arco Norte, e se a dragagem emergencial do Tapajós é realmente necessária para evitar a perda de navegabilidade do rio. Eu queria agradecer imensamente, eu não tenho aqui as respostas, não tenho a pretensão de tê-las, mas para isso que trouxemos e oferecemos aqui dois debatedores tão qualificados, por isso que eu agradeço imensamente pela presença do Rony Glanzmann, CEO do Movinfra, que é a associação das principais empresas de infraestrutura com capital aberto do país, incluindo a Hidrovias do Brasil, que usa muito essa rota logística, e tive dificuldade aqui no início, peço desculpas, Renata, mas agora sim pretendo acertar. Renata Itsunomiya, que é especialista em políticas públicas, analista de políticas públicas de transporte na Amazônia, do Grupo de Trabalho, Infraestrutura e Justiça Socioambiental, o GT Infra. Agradeço imensamente a você, Renata, a você, Rony, e devolvo aqui para minha querida Muriel Porfírio. Uma boa tarde, até o próximo GD Infraestrutura.